Olá, amigos do canal da F, tudo bem, pessoal? Eu sei que vocês estavam ansiosos pela última parte da minha história. Peço perdão por essa demora toda, de deixar vocês tão ansiosos pela 10ª parte. Mas é isso mesmo, a vida da gente é uma vida cheia de contratempos, não é uma vida normal. E tem dias que você não tá com cabeça para fazer vídeo, tem dias que você não tá com vontade, tem dias que você procrastina, tem dias que... Enfim! Mas o importante é que eu estou aqui e eu peço o seu like e eu peço que você, se não é inscrito, se inscreva. E se você acha que essa mensagem, que essa história pode ajudar outra mulher de 50 anos, outra mãe de autista, a levantar a autoestima dela, enfim, se você acha que o meu conteúdo é relevante, compartilha, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, eu tenho algo muito importante para falar sobre o ano de 2011, há 13 anos atrás, né? Então, gente, há 13 anos atrás, no início de 2011, eu me vi numa situação muito difícil. Desde 2009, que eu não conseguia mais levar o Júlio à Casa da Esperança, né? Que era o local onde ele ia antes, né? Não dava mais para ele ir de transporte escolar. Mesmo eu indo, estava inviável, ele era adolescente, ele estava dando muita crise. Eu resolvi colocar um local mais próximo, em que eu pudesse realmente levá-lo, que era no Aço, onde ele ia quando era criança, que era na Praça da Gentilândia. Então, depois da internação dele de 2010, eu fiquei mais próxima novamente do pessoal, do grupo político que eu fazia parte aqui em Fortaleza. Eu voltei a ter mais proximidade com eles e através do Jacó, né? Que passou a me ajudar, passou a se interessar por mim, passou a, né, realmente a estar ali junto. E aí, em maio, ele veio morar comigo, mas em fevereiro, gente, eu tenho uma visita inesperada. Porque no finalzinho de 2010, idiotamente, eu fiquei sabendo que o pai do Júlio estava fazendo doutorado na UFC. E era no campus do PC. E aí, qual foi a minha brilhante ideia? Vou levar o Júlio para ele ver, porque ele não viu o filho há 5 anos, desde 2005. E aí, né, meu pai havia morrido e tudo, e eu pensei nessa reaproximação com ele, para que ele viesse vindo visitar o filho no novo endereço, porque ele não sabia que eu tinha me mudado, ele não sabia onde era a minha casa, e se ele fosse atrás de mim no Conjunto Ceará, ele não ia me encontrar mais. Só que ele era aquela pessoa, né, gente, que vocês já estão sabendo, né, vocês já viram os vídeos anteriores, quem não viu, veja. E aí, gente, eu fui lá no finalzinho de 2010, ele recebeu a gente mal, porque era o esperado. O esperado era que ele recebesse a gente mal. O esperado era que ele tratasse a gente com frieza e desprezo, como ele fazia sempre. Então não era para eu ter ficado abalada com isso, nem triste, porque era o comportamento esperado dele em relação a gente. Então ele perguntou o que eu estava fazendo ali, assim que ele viu a gente. Ele não foi abraçar o filho, ele não foi perguntar como a gente estava, depois de 5 anos, ele não teve aquele comportamento que qualquer ser humano normal teria. Muito pelo contrário, ele ficou assustado de ver a gente ali. Eu bati na porta dele, ele abriu e eu estava com o Júlio estava com os galhos de planta. Ele, o que tu tá fazendo aqui? Por que tu trouxe esse cara aí? O Júlio era um cara. Eu disse, porque ele é teu filho, eu vim trazer ele para te ver. E aí o Júlio começou a falar, com a voz meio enrolada, como ele fala. Por que ele não fala direito, hein? Isso aí é culpa tua, os remédios que tu dá pra ele ficar assim. Aí eu disse, não é os remédios, ele fala assim porque ele tem dificuldades na fala, ele não faz fono há muitos anos, aí ele ficou com a fala assim. E aí eu tinha dito pra ele que depois da morte do meu pai eu não aguentei mais morar naquela casa, que eu tinha me mudado e deixei o meu endereço. Assim, eu não tive muito diálogo, né, diante da atitude tão ruim dele. E ele perguntou por que ele estava com aquelas plantas na mão. Eu disse que ele sempre andava com plantas na mão. Aí tu veio trazer ele aqui para eu passar vergonha, né? Esse era o teu plano, né? Pois tu sai daqui com ele, vai embora, vaza, sai daqui. A gente ainda tentou, eu tentei ainda um diálogo, ainda muito triste com aquela atitude tão ruim.
Mas eu disse, tá aí, ó. Se um dia você resolver ver teu filho, eu moro nesse lugar. E o Júlio se perdeu lá. Porque o campus, esse campus universitário, o campus do PC é enorme, cheio de planta, tem uma lagoa. Então, assim, eu passei por essa lagoa e logo depois o Júlio correu. E eu fiquei apavorada, né? Eu pedi um número de telefone dele, ele disse que não tinha telefone. Eu disse, cara, para de mentir. Como é que tu não tem um número de telefone? Aí ele disse assim, vou te dar o fixo aqui. Aí eu anotei o número fixo lá do departamento. Aí tudo bem, né? No que estava acontecendo isso, o Júlio estava perdido, eu pedi para pessoas procurarem ele, eu saí correndo atrás dele, nada. E aí eu liguei para aquele número que ele tinha acabado de me dar ali há uns 15 minutos atrás. E uma pessoa foi chamar ele e ele veio no telefone e eu disse que o Júlio tinha se perdido. Ele disse, chama os seguranças. Não posso ir aí não. Não sei onde ele tá, vou perder meu tempo procurando ele. Chama os seguranças aí. Se vira. E aí eu consegui achar ele, né? Depois com segurança lá na UFC, com a ajuda de pessoas ali que foram simpáticas e me ajudaram, a gente achou ele e levou ele para casa, ele estava arrancando plantas. Em 2011, em fevereiro, eis que ele me aparece, de madrugada, meia-noite e meia, por aí. Eu já estava dormindo quando eu escuto a voz dele me chamando. Eu quase não acreditei, ele me chamou 3 vezes para eu poder dizer, ir na janela olhar. Eu fiquei com medo. Era ele, embaixo, aqui a minha casa é 2 andares. E eu fui olhar no portão e ele disse, abre aqui que eu quero entrar. Ele estava nitidamente bêbado, assim. E eu disse, não vou abrir pra você. Aí ele diz, abre aí, cara. Se tu não abrir, eu vou quebrar essa porra. E sacolejou o portão, eu fiquei com medo, né, realmente dele danificar o único portão que eu tinha dentro de casa, que eu não tenho porta. Desde essa época, depois que o Júlio quebrou as portas, quando chegou aqui na casa, eu tentei botar a porta de novo, o Júlio quebrou de novo, eu não botei mais. Então eu abri o portão, ele entrou, ele disse que tinha uma mulher do Piauí grávida, né, 2011, né, gente? E que ele não ia mais dar pensão quando o Júlio fizesse 18 anos. Eu disse que isso a gente ia ver. Né? O Júlio não tinha 18 anos, o Júlio tinha 15 anos. Né? O Júlio fazia 18 anos ali há 3 anos. E ele disse que eu me preparasse para eu ir trabalhar, que ele não ia ficar sustentando uma vagabunda feito eu. Ele deu um murro na parede e tal. Ele estava muito transtornado e eu morrendo de medo. E eu olhei que não tinha bateria no meu celular. E aí eu fiquei, eu vou ter que fingir que eu tô dona da situação aqui, porque se esse homem quiser me matar, ele me mata. Ele é alto. Ele podia muito bem ali apertar meu pescoço e eu já era. Ele tentou derrubar o Júlio da rede. Ele sacudiu a rede com o filho dormindo. Eu mandei ele parar, eu segurei no braço dele, eu puxei ele. Ele foi pro outro quarto, que era o meu quarto. Ele perguntou assim, tu dorme aqui? Era só um colchonete no chão, o Júlio estava dormindo numa rede. Era um resto de colchão que eu tinha. Eu disse, é assim que eu vivo. Ele bateu, parabéns, você tá na miséria, é isso que você merece. Uma pessoa deplorável, né? E aí eu fiquei mandando ele embora, ele disse que não ia. Eu disse que ele fosse embora, eu vim esquentar um café que estava na garrafa. Eu esquentei esse café. E aí quando eu volto lá pra cima, ele tá sentado até no chão, assim. Ele tava com a blusa do Ramones branca, uma bermuda, um chinelo, porque ele tinha 44 anos na época, mas sentia que tinha 20, né, gente? E aí eu disse pra ele que se ele não fosse embora, eu já tava ali preparada ligando pra polícia. Ele riu de mim. Tu acha mesmo que a polícia vai me levar? Eu, um professor da UFC, tenta. Eu disse, pois tá bom, a polícia não pode não te levar, mas a ambulância vai te levar. Como é que você é esquizofrênico. Você não tem como provar que você não é esquizofrênico, tem? Eu digo que você é esquizofrênico, tenho aqui o registro de nascimento do Júlio, e eles vão acreditar em mim. Pode ter certeza que eles vão acreditar em mim, e você vai ficar internado, e você só vai sair quando eu quiser assinar para você sair. Então eu simulei, gente, eu tava sem bateria, eu morrendo de medo, me tremendo.
Eu simulei, olha, porque eu tô com uma pessoa aqui, que é o pai do meu filho, ele sofre de problemas psiquiátricos. Ele está bêbado, acho que ele está drogado, acho que ele cheirou cocaína. Tem como vocês virem aqui, isso, uma simulação, gente. Eu fazendo de conta que estava falando com alguém. Ele acreditou, ele disse que ia embora. Antes disso, ele disse que queria transar comigo, então eu morri de medo de ser. Poderia ter acontecido e graças a Deus não aconteceu. Mas poderia ter acontecido. Eu disse para ele que eu não sentia mais nada por ele, né? Que eu tinha horror a ele, eu tinha desprezo por ele do mesmo jeito que ele tinha por mim. E aí a gente conversou um pouquinho ali na calçada, ele disse, adeus, nunca mais eu piso aqui. Não quero mais saber desse moleque aí não, não quero mais saber de nada. E tá bom, vá com Deus. Ele foi seguindo a direção contrária, eu gritei para ele que o PC era para outra direção, e aí ele foi, no meio da madrugada, caminhando, né? Sem medo de nada, não estava nem aí para nada. Então ali era perigoso mesmo ele ser assaltado e matarem ele, mas está vivo até hoje. E aí, gente, isso aí acelerou o processo do Jacó vir morar aqui, porque eu disse que eu tinha medo, eu fiquei com medo de fazer um BO, as pessoas mandaram fazer um BO, eu fiquei realmente abalada com isso, eu tinha medo de a qualquer momento ele aparecer de novo no meu portão, no meio da madrugada. Me senti realmente ameaçada. Em maio, o Jacó veio morar aqui comigo. Então, assim, no início foi maravilhoso o Jacó vir morar aqui comigo. Eu nunca imaginei que isso ia acontecer. Por quê? Porque uma vez ele estava aqui, o Jacó, e eu disse para ele que eu ia falar com o juiz de menores, né, do juizado de menores, porque eu não aguentava mais. O Júlio quebrando tudo, o Júlio em crise, me batendo, eu não aguentava mais. E que eu tinha medo que o pior me acontecesse. Só que quando eu chego na parada do ônibus, ele me liga, eu já tinha celular, né? Ele me liga, eu volto correndo, ele tá rasgando a camisa do Jacó no chão. O Jacó e ele no chão, o Júlio e o Jacó. E eu pensei, esse homem vai desistir, né? É óbvio. Quem é que vai querer essa vida? Mas ele não desistiu. Pelo contrário, ele disse que aquilo ali não era nada, era apenas uma roupa. E aí, ficamos vivendo juntos, o início foi lindo, realmente eu passei a gostar dele, passei a sentir grande amor por ele, paixão. Ele passeava com o Júlio de tarde, a gente caminhava na Lineu Machado, a gente ia até a sorveteria e tomava sorvete, né? Em 2012, ele disse para eu voltar para a faculdade, para fazer bacharelado ou mestrado. Eu disse, não, vou fazer o bacharelado. Porque o bacharelado vai me dar bases para poder fazer o mestrado. E aí eu tinha que fazer uma monografia no bacharelado. E eu escolhi fazer sobre o movimento popular por moradia em Fortaleza, porque o Jacó era especialista nesse assunto. O cara foi da União das Comunidades da Grande Fortaleza, ajudou a centenas de pessoas terem uma casa própria, né? Entrando em terrenos, a gente não diz invadindo terrenos não, era entrando nos terrenos, ficando, montando acampamento, montando barracas, montando ali, fazendo uma resistência para conseguir se manter nesses lugares, né? E a cidade se expandiu, a cidade cresceu, bairros foram criados graças a esse movimento, um movimento de luta, um movimento popular, um movimento realmente da periferia, das pessoas pobres, das pessoas que não tinham nada. Elas foram lá, resistiram, recolhi depoimentos de forma oral, gravei horas de depoimentos e fiz essa monografia. Fiquei no bacharelado de 2012 a 2014. Então isso melhorou 1000 vezes a minha autoestima, eu vivia para baixo, eu vivia chorando, eu vivia com medo, eu vivia triste, eu vivia deprimida. E a vinda do Jacó para minha vida deu um salto de qualidade à minha vida. Eu passei a conhecer lugares da cidade que eu não conhecia, eu passei a ir à praia com o Júlio, e até viajar, nós viajamos. A gente viajou para o Rio de Janeiro, em 2012, em junho, com o pessoal do movimento, né, com o pessoal lá do grupo que a gente fazia parte. Fomos ali para o Rio Mais 20, né, porque era um evento sobre o clima no mundo, que tinha havido a Eco 92, né,
Em 2012, fazia 20 anos que tinha tido essa conferência internacional sobre clima, né? E aí eles fizeram o Rio Mais 20, teve a Cúpula dos Povos. E aí, gente, o Júlio andou de avião. Vocês têm noção disso, que o Júlio andou de avião? Pois é, a gente consultou o médico disse que a gente poderia dobrar ali a medicação, ele viajou à noite. Tivemos que enfrentar, inclusive, o próprio grupo que a gente fazia parte. Porque pessoas desse grupo diziam que não ia dar certo o Júlio viajar. Havia preconceito contra o meu filho lá. Pessoas que não acreditavam que um autista nível 3 pudesse fazer qualquer coisa, inclusive viajar, né? E o Jacó disse, se eles não forem, eu e o Júlio, eu não vou mais. Vocês vão sem mim, eu não vou mais. E a pessoa que, digamos assim, era o cérebro do grupo, o líder, né? Comprou a ideia de levar realmente nós três. E bateu o martelo e nós três viajamos. Eu viajei de ônibus com o pessoal. Foi uma viagem super legal. Era a primeira vez que eu saía do estado do Ceará. Então conheci ali Bahia, a gente parava, almoçava nas cidades. Conheci Minas, né? Pelas estradas de Minas, as montanhas de Minas, até chegarmos no Rio de Janeiro. Então ficamos uma semana lá. Lá no Rio de Janeiro eu conheci a Biblioteca Nacional. Imagina, uma pessoa que faz história conhecer a Biblioteca Nacional. Um sonho, né, gente? Você olha pra cima, você vê vitrais lindos lá. Eu acho que são 5 andares que tem essa Biblioteca Nacional. A Praça da Ceilândia. Passamos em frente ao Teatro Municipal do Rio de Janeiro, com sua cúpula dourada. Tá entendendo? Então, assim, gente, foi muito legal. Eu conheci o restaurante Amarelinho, que fica no centro do Rio. A gente passou pela Glória, ficamos hospedados num prédio ocupado da Glória. E foi bacana, assim, o local que a gente estava hospedado não era muito bacana. Antes a gente tinha ficado em Petrópolis, numa casa linda, maravilhosa, cheia de natureza, com um laguinho, com, sabe, um encanto. Mas não deu pra gente ficar lá porque era muito longe o deslocamento, a gente tinha que ficar no centro, próximo do aterro do Flamengo, e a gente ficou na Glória. Então, gente, foi demais, viu? Eu fui no circo do Marcos Frota. O Júlio foi pro circo do Marcos Frota, mas ele dormiu no meu colo, não aguentou, né? A gente ficava lá no aterro, a gente panfletava, a gente foi no museu lá, no Museu de Arte Moderna, no MAN. Fizemos uma grande ciranda no MAN, cantamos, né? O pessoal da companhia bate palmas, levou violão, que é um pessoal aqui de Fortaleza. A gente cantava Pavão Misterioso, a gente levou música do Ceará pra lá, foi um sonho. E no mês seguinte, pra minha sorte, estava vendo o Encontro Nacional dos Estudantes de História. E eu fiquei de levar a proposta do nosso grupo para São Paulo. E eu viajei em julho de 2012 para São Paulo, gente, sozinha. O Jacó ficou com o Júlio, né? Então, já fazia mais de um ano que ele estava convivendo com a gente, então o Júlio já tinha muita confiança nele. E eu também tinha confiança de deixar o Júlio com ele. E eu fui para São Paulo, gente, pela UFC, né, pela faculdade. Conheci uma galera super massa, tem pessoas com quem eu tenho contato até hoje, né, Renato Boia, a Bárbara Rufino, tem pessoas que até hoje eu ainda converso, que eu conheci lá, nesse encontro. Então foi muito massa, né? Eu falei lá no auditório, falei sobre o fim do sistema, sobre as ideias da gente, da crítica radical do valor, de Robert Kurz, de Anselm Yapp, do grupo Exit, que é alemão, né? Desse movimento anticapitalista. Foi muito legal. Então eu viajei 2 vezes na vida, né? Rio e São Paulo. Conheci as 2 maiores capitais do nosso Brasil, mas depois não viajei mais. Não apareceu outra oportunidade que eu pudesse realmente viajar. O primeiro ano que o Jacó ficou aqui, assim, entre 2011 e 2012, além dele viajar com a gente, né, para o Rio, ele viajou também para Brasília, né, para um movimento que queria libertar Cesare Battisti. Ele viajou para Bahia para tentar encontrar o irmão da afilhada dele, que infelizmente havia falecido. Então ele fez essas viagens.
E o Júlio teve que ficar internado quando ele não estava com a gente. E foi muito doloroso, né? Ele saber que o Júlio estava internado porque ele não estava em casa. Aí, em 2013, nós participamos dos movimentos aqui também, né? A luta do Cocó, que houve uma luta para não derrubar mais de 100 árvores lá do Cocó, e a gente foi para essa luta, né? Também teve luta do pessoal que não queria a Copa de 2014, e não aconteceu muita coisa. Em 2014 eu termino o bacharelado, faço um projeto de mestrado que nem passa na porta, não ficou legal o meu projeto de mestrado. Começa a dar aula em 2014, gente, aula, né? Eu me formo ali, eu já tinha licenciatura e já fiz o bacharelado e começo a dar aula no município de Fortaleza como professora de história substituta, professor temporário, né? Então eu tirava ali licenças de professores efetivos. Não foi uma experiência tão legal, eu não tinha o tal de domínio de sala, muito aluno na rede pública, sabe? Muita criança, muito barulho, eu não conseguia me concentrar para dar uma aula legal, os meninos faziam zoada demais, gritavam demais, bagunçavam demais. Me faltou psicologia infantil para lidar com aquilo. Os meninos de 6º ano tinham 10, 11, no máximo 12 anos. E o pessoal mais velho até que me dei bem com a galera do 9º ano. 2015 eu faço concurso para professor efetivo da rede municipal. Chego a me apresentar para a banca, né, segunda fase do concurso, e fico nos classificáveis. Mas nunca fui chamada. A gente entrou com um processo 3 anos depois, porque não fomos chamados, mas eu desisti do processo e não sei que em pé ficou esse processo, né? E aí, gente, eu dei aula até 2018 nessa questão aí de ser professora temporária. Passei por várias escolas da periferia, escolas próximas e tal, escolas distantes. Às vezes eu chegava atrasada, às vezes eu chegava em cima da hora. Isso aí fazia com que o pessoal mandasse eu embora, mas eu tenho TDAH, gente. Então é muito difícil para uma pessoa com TDAH conseguir fazer tudo certinho. Não é porque a gente quer ser assim, a gente é assim, o nosso cérebro não funciona que nem o cérebro das outras pessoas. Então, faltando meia hora para eu sair de casa, eu já era para ter saído, porque eu tinha que sair, pegar uma moto, pegar um ônibus. Então eu deixava tudo para cima da hora, eu almoçava correndo, eu chegava em casa com dor de cabeça, eu não tinha inteligência emocional suficiente para dar com a pressão da sala de aula. Em 2018, saio da sala de aula e vou estudar para o concurso de professor do estado do Ceará. E aí eu não passo, não passei. E durante todo esse tempo, gente, né, desde que o Jacó chegou aqui, o Júlio apresentou muitas vezes crises fortes mesmo, sabe? Eu consegui cuidadora a partir do ano de 2013. A gente tinha teatro de bonecos, é tanta coisa para falar, meu Deus. A gente tinha um teatro de bonecos que se apresentava gratuitamente em praça, para as crianças, era o mundo dos bonecos, sabe? O Júlio adorava o Rude, que era um boneco de madeira que o Jacó fazia de ventríloco. Mas quando a gente ia se apresentar, o Júlio fugia, saia correndo. E muitas vezes ele saiu correndo de noite. E aí era perigoso, e aí a gente tinha que sair correndo atrás dele e pegar ele no meio da rua. Então a gente acabou desistindo do teatro. O Júlio rasgou os panos do teatro, a empanada, que é um pano que a gente pode colocar, fica atrás e coloca as mãos com os bonecos, os fantoches nas nossas mãos. Ele rasgou esse pano, ele rasgou as roupinhas dos bonecos, enfim. Não deu mais certo fazer o teatro dos bonecos. O Júlio, ele começou a piorar, ele voltou para Casa da Esperança, ele não melhorou. Pelo contrário, né, gente, ele não tinha tratamento lá, ele não tinha acompanhamento do TO, ele não tinha acompanhamento de fono, ele não tinha acompanhamento de nada. Os agentes é que ficavam com ele passeando por dentro da instituição e ele arrancando plantas. Era isso o tratamento dele. E a gente suportou isso daí até 2019, né? Então o Júlio saiu de lá em 2009, no início de 2009, porque eu não tinha mais como levar. Voltamos em 2012, porque o local onde ele estava disse que não tinha mais como ficar com ele, porque não tinha homens lá que pudessem segurá-lo numa crise.
Tentamos outro local, CREAS, que ele foi, ficou em 2013, ficou pouco tempo, tentamos natação. São muitas coisas, gente, muitas coisas. Então, assim, não caberia tudo em um vídeo. Então, eu vou fazer um vídeo bônus, tá bom? Mas eu quero dizer isso. Tive muitos conflitos com Jacó também. Passei por momentos difíceis, momentos de agressão. Então, nem tudo são flores, gente. Nem tudo são flores, nem tudo é maravilhoso, nem tudo é super bom. A gente tem que também falar dos momentos ruins. Então, nosso casamento mesmo acabou faz tempo, muito tempo. Eu posso dizer que de 2015 para cá não tinha mais condição da gente viver como marido e mulher. Mas ele continuou aqui. Ele não desistiu do Júlio. E ele disse, eu vou ficar aqui por ele. Ele alugou uma casa, ele tem uma casa alugada em outro bairro, mas ele passa 80% do tempo aqui nessa casa. Eu tenho muito a agradecer, porque se não fosse isso, eu não teria uma vida. Se não fosse ele estar aqui, eu não sei o que teria sido do Júlio. Porque ele se internou inúmeras vezes durante todo esse trajeto, né? 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Então, todo ano o Júlio se internava pelo menos uma vez no ano. O mais comum era ele se internar 2 vezes no ano. Ou então ele ir lá, ficar lá 3 dias, 4 e voltar para casa. Então ele passa por diversas internações, por diversos psiquiatras, por diversas medicações, até que finalmente eu ouvi falar da cannabis sativa, da cannabis índica, do tratamento com o óleo de cannabis, maconha. No começo, é lógico, a gente tem que quebrar os preconceitos religiosos que a gente tem. Então, foi difícil pensar, poxa, eu vou dar um óleo de maconha para o meu filho? Eu dei, e foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque o meu filho hoje é outra pessoa. É um cara, apesar de que tá aqui essa grade aqui, porque quando ele entra aqui, ele quebra as coisas da cozinha, porque além de medicação era necessário terapia, ele se transformou, gente. A cannabis mudou a vida do meu filho para melhor. O Júlio hoje é muito mais calmo, né? E durante todo esse tempo eu nada de ir atrás do pai dele para me dar mais dinheiro, porque eu fiquei assim traumatizada com o homem. Eu achava que ele poderia vir aqui me matar. E tive que me virar aí com o BPC e com uma pensão de 1 salário e 1/4, que não é suficiente. Esse ano, 2024, foi que eu consegui um aumento de pensão, mas ainda nem estou recebendo o valor que a gente acordou lá. E aí, pessoal, é isso, né? Nós já estamos com 28 minutos. Esse é o resumo, sabe? O Júlio melhorou. Ele, desde de dezembro de 2020, que não passa por nenhuma internação psiquiátrica, houve uma redução da medicação. Eu, depois que saí da UFC, eu não voltei, da UFC não, quando eu saí das escolas públicas municipais, eu não voltei mais a dar aula. De 2018 em diante eu não voltei mais a dar aula. Já fiz curso de psicopedagogia, já fiz curso de aba, tento melhorar a vida do meu filho. Tenho esse canal, tenho o meu Instagram, Mãe de Autista Nível 3, para vocês seguirem. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da minha história. São 50 anos. Muita coisa realmente aconteceu na minha vida. Eu poderia fazer mais uns 10 vídeos, se eu quisesse, só falando de coisas que aconteceram na minha vida, né? E é isso, pessoal. Muitíssimo obrigada por vocês estarem aqui comigo. Me sigam no Instagram. Também tem o TikTok, HE2FY, FRocha76. E um abraço e até o próximo vídeo.